Boa noite, meus irmãos. Deus nos abençoe nesses dias que nós estamos passando. É muita alegria estar aqui na sua presença, junto com vocês e na presença do nosso Deus. Nós vamos estar nessa hora, chame sua família, chame todo mundo. A gente vai estar começando o nosso culto aqui online e que Deus esteja nos abençoe nesse dia, nos abençoando nesse dia. E então chama todo mundo, chama os filhos, todos os parentes que estão na casa, estamos todos aquartelados, como se diz. Então nós vamos estar aqui meditando também na palavra de Deus. Não esquece sua Bíblia, traga sua Bíblia nesse momento. E a gente vai abrir a nossa Bíblia, já deixa ela aberta aí em Romanos 8. Romanos 8, do capítulo 8, né, do verso 31 até o verso 39 que nós vamos ler. Romanos 8, do verso 31 a 39. Já deixa aberta a sua Bíblia aí. Nós vamos orar também, vamos falar com o nosso Deus. Lembrando que nós estamos tendo esse culto online, a nossa igreja está também de quarentena, nós todos estamos em casa. Então nós vamos estar meditando na palavra de Deus com essa ferramenta que Deus tem nos dado, e louvado seja Deus por isso, né? Vamos estar orando, vamos falar com o nosso Deus nessa hora, que Deus nos abençoe durante esse culto, durante esse momento de reflexão na palavra dele. Oremos. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos ao teu santo nome, bendizemos a ti e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para a tua palavra que será lida nessa hora. Pai eterno, que em nome de Jesus nós possamos, de fato, Senhor, entender tudo isso que está acontecendo e louvar e engrandecer o teu santo nome. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus rico em misericórdia, está sempre conosco, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos com ferramentas tão boas, ó Pai. Pai eterno, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado a vida e a vida eterna, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades, supre todas as nossas carências espirituais, ó Pai, e físicas. Pai eterno, em nome de Jesus, nós somos gratos porque um dia o Senhor enviou o seu único Filho para morrer numa cruz e nos dar a vida eterna mediante a Ele, Pai. Pai eterno, quando nós contemplamos a Tua face, vemos quem de fato o Senhor é, quem de fato o Senhor é. O Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus que nós adoramos na beleza da Sua santidade. E te pedimos, ó Pai, nessa hora, que perdoe também os nossos pecados. Senhor. Nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas também sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, Pai. Um Deus que é perdoador de pecados. Por isso, Pai, limpa-nos com teu sangue, purifica a nossa alma, que em nome de Jesus nós possamos entender a tua palavra lida nessa hora. Por isso ilumina a nossa mente, o nosso coração, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos então abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do verso 31 ao verso 39. É um texto conhecido de todos os irmãos, mas é sempre bom relembrar esse texto, porque ele fala exatamente da questão do amor de Deus pelas nossas vidas. Tudo aquilo que Deus nos fez, enviando seu único Filho, Jesus Cristo. E Romanos 8, verso 31 a verso 39, ele vai dizer assim a palavra do nosso Deus. O título aqui na minha Bíblia é o seguinte: as provas e a certeza do amor de Deus. Bem atual, né? As provas e a certeza do amor de Deus. Esse é o título aqui na minha Bíblia. Na sua também pode estar um pouco diferente, dependendo da tradução. A minha tradução é Almeida Revista e Atualizada. De repente, a que você está em casa é outra tradução. Mas acompanha comigo Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus é muito bela quando ele fala esses versos. O apóstolo Paulo aqui estava preocupado com a igreja em Roma e certamente por alguma crise ou perseguições que estariam por vir também, ou já estavam acontecendo ali. E é de fato uma crise que nós estamos vivendo. Nós também passamos por dias difíceis. Passamos também por questões de... Não sei se já perguntaram para vocês, para mim ainda não perguntaram, porque a gente está mais recluso dentro de casa. Mas a pergunta do mundo de repente é: onde está Deus? Ou onde está o Deus dos cristãos? No qual eles estão sempre falando que é um Deus bondoso, misericordioso. Onde está Deus? A gente, vendo esse texto, a gente vê que o nosso Deus tem cuidado de nós, tem suprido todas as nossas necessidades, tem direcionado a nossa vida, tem governado sobre o mundo, tem nos trago a paz que só Ele pode dar, tem nos dado a alegria que excede a todo entendimento, tem nos dado aquela tranquilidade de estar no nosso lar e também poder adorá-lo, porque o culto em si, público, também acontece aos domingos e tudo mais. Nesse tempo não está acontecendo, na quarta-feira também não, mas também temos o privilégio de poder cultuar aonde nós quisermos. Mesmo em cadeias, mesmo presos, a nossa mente estará sempre conectada com o nosso Deus e não deveria ser diferente, porque esse Deus ele tem cuidado de nós. Queridos, quando a gente lê esse texto, a gente vê algumas realidades aqui. Aqui o apóstolo Paulo faz várias perguntas. Por exemplo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo estava falando exatamente, se a gente pegar e virar uma página anterior, no capítulo 8 mesmo, do verso 18 ao verso 30, ou melhor, do verso 18 ao verso 25, ele está falando sobre os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. O apóstolo Paulo estava preocupado com o sofrimento daquelas pessoas. E aí, devido a acusações ou uma série de questões que estavam acontecendo naquela época, e ele vai afirmar, ele vai fazer uma pergunta na realidade: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco, Deus tem cuidado de cada um de nós. E quando a gente pensa nisso, a gente deve pensar que esse Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele é um Deus tremendo e misericordioso. É um Deus que está bem presente em meio às nossas tribulações, em meio às nossas lutas. Ele é um Deus atento ao clamor feito pela igreja e Ele está escutando a nossa voz. E Ele atenderá não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. É isso que nós precisamos entender. Esse Deus que é todo-poderoso, Ele está conosco. E esse Deus, o apóstolo Paulo vai seguindo os versos aqui, o verso 32, vai dizer que esse Deus não poupou o próprio Filho por amor.
Porventura, ele vai dizer, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós não precisamos temer o dia do amanhã ou o dia de hoje. Nós precisamos entender que se Deus é todo-poderoso e por amor de nós, por amor do seu povo eleito, ele deu o seu único filho, que morreu numa cruz por nós. Esse Deus nos dará, conforme o apóstolo Paulo aqui pergunta, ele vai dizer, ele nos dará graciosamente com ele todas essas coisas. E aí ele vai seguindo o texto. Ele vai dizer o verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Certamente aquele povo seria julgado por alguma coisa, só que a justiça de Deus, ela vai além da justiça do homem. A justiça de Deus, ela é soberana, ela é eterna. Então nós, em tempo oportuno, já somos justificados, mas em tempo oportuno nós estaremos diante dele na glória. E louvado seja Deus por isso. E aí ele vai falar quem o condenará se de repente o governo condenasse aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles cristãos naquela época em Roma. Certamente aqueles homens iriam presos, muitos até de repente morreram, certamente morreram, mas quando a gente pensa nisso, quando a gente vê essa questão, a gente vê que nós já fomos absolvidos. Talvez do maior crime que a raça humana cometeu, que foi o pecado. E essa absolvição foi mediante o sacrifício de Jesus Cristo numa cruz. Por mérito dele, por meio dele, não pelos nossos méritos, os nossos próprios meios, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nós somos salvos do nosso pecado, do nosso erro e de tudo isso que nos separa de Deus. E aí ele vai falando sobre, no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação nos separa do amor de Cristo? Será que a angústia, a perseguição, a própria fome, a falta de vestimenta, a nudez, o perigo, a morte, a espada, será que isso nos separa do amor de Cristo? Certamente que não. Porque o amor de Cristo é sobremodo grande sobre as nossas vidas. E também sobre o que Deus o enviou a fazer. E aí, como está escrito, verso 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, a nossa vitória não está pelo meio nosso, do que fazemos ou do que pensamos, de como agimos. Como o verso aqui está dizendo, por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores pelos méritos de Jesus Cristo. Nós vencemos, e aqui essa vitória, eu não estou falando de vitória financeira, de vitória de prosperidade, não é nada disso. Eu estou falando da questão única e verdadeira, que um dia nós nos iremos encontrar com Cristo. Nós iremos nos encontrar com Cristo. E quando esse dia chegar, vai ser um dia alegre, festivo, onde o grande coral de Deus estará reunido cantando glórias a esse Deus tremendo. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Independe da perseguição, independe da situação, da circunstância atual da nossa vida, nós somos mais que vencedores, não por esses méritos ou mérito de alguém, a não ser pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o texto vai seguindo, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Queridos, é muito belo ler isso, porque é muito bom ver essa realidade. Porque o texto está dizendo aqui que se a morte física chegar, ela não nos vai separar do amor de Cristo. Ou seja, existe uma vida eterna por vir. É isso que o texto está dizendo. Nem durante essa vida. Essa vida também não pode nos separar do amor de Cristo. Nem algum anjo, nem principados, nem qualquer outra realidade pode nos separar do amor de Cristo. Nem o que está por vir, nem o que já aconteceu, nem poderes algum. Ou seja, governantes não nos separam do amor de Cristo, porque o amor de Cristo sobre nossas vidas, sobre o seu povo, é eterno. Nem a altura que for, nem a profundidade. Quando eu leio esse verso, eu lembro de um salmo, Salmo 139. Ele vai dizer, o Salmo 139, vou abrir aqui. Olha só o que o Salmo 139 vai dizer. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe me penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde ausentarei do teu espírito? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Para onde? Para onde fugirei da tua face? Não existe altura, nem profundidade que nos separa do amor de Cristo. Olha o que o salmista está dizendo, muito antes da carta aos Romanos. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Meus irmãos, quando eu vejo isso, eu vejo o grande amor de Deus pela nossa vida. Não existe altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura, nem poderes vai nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por você, numa cruz. Ele entregou a sua vida numa cruz. Ele, por amor e por obediência ao Pai, veio e cumpriu cabalmente o ministério dele. Ele viveu entre nós. Ele nos deu a referência de como um cristão deve viver. E, meus irmãos, fique firme. Pense na realidade que nós falamos hoje. Observe esse texto de Romanos 8, do verso 31 ao 39. E veja que o nosso Deus, ele é bem presente. Ele é atento ao que a gente está pensando e falando. Ele é um Deus que não está distante de nós. O nosso Deus não está só sentado num trono de glória, não. Ele está assentado nesse trono de glória, mas ele governa sobre as nossas vidas. Ele não é aquele Deus descrito por filósofos que deu uma corda no mundo e deixou o mundo andar sozinho. Ele intervém na nossa história. Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. E o convite que eu faço a cada um de nós é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos nos submeter à vontade soberana desse Deus para ser cuidado, guardado,
abençoado por Ele. Mas não só para isso, mas para reconhecer que de fato esse Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, e Ele governa para todo sempre. E louvado seja Deus por isso. Fique com essa palavra, meu irmão, desse texto bíblico, e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesses momentos difíceis, que Deus esteja conosco e que de fato você, nesse período de reclusão dentro do lar, não fique só, como eu falei algumas outras vezes, não fique só vendo televisão ou algo do tipo. Medite na palavra de Deus. Esteja em oração falando com Deus. Pense nisso, esteja com família, reúne os familiares na sua casa, você pai, sacerdote do lar, reúne os seus filhos, a sua esposa, você mulher que é dedicada na sua casa também, reúne os seus filhos para justamente se debruçar na palavra de Deus, para dizer o quanto Deus é belo. Cante canções, louvores, leia a Bíblia, faça o seu culto doméstico. Essa é uma ferramenta de crescimento para as nossas vidas. Esteja atento a isso, que Deus nos abençoe. Eu vou orar mais uma vez pela sua vida, que Deus esteja colocando essa palavra no seu coração, no meu coração, para que essa palavra encontre terreno fértil e ela cresça, germine e dê frutos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós queremos agradecer, ó Pai, pelo fato da Tua palavra ser tão atual, verdadeira e viva, Pai. Ao lermos aqui, nós vemos o apóstolo Paulo relatando essas questões sobre a vida, sobre a perseguição que aquele povo estava sofrendo ou viria a sofrer. E Pai eterno, que palavras doces ao nosso coração, em saber que a morte, a coisa cotidiana da vida, não nos separará desse amor eterno e bendito do Senhor sobre nós. Nós somos gratos, Senhor, porque na realidade nós não merecíamos absolutamente nada. O que nós merecíamos era um castigo, Pai, eterno pelos nossos pecados. Mas aprove ao Senhor, pela Tua maravilhosa graça, nos alcançar pelo Teu maravilhoso amor, mediante o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Pai eterno, em nome de Jesus, que nós possamos viver, ó Pai, conforme a Tua palavra nos ensina. E gratos a Ti porque um dia o Senhor nos amou primeiro. E é por isso que nós o amamos, ó Pai. É por isso que bendizemos ao Teu santo nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, a gente, finalizando aqui, alguns avisos, né? A gente vai estar fazendo outras reflexões durante a escola dominical no próximo domingo, o culto à noite também. Então esteja atento às redes sociais. A igreja, a gente criou um Instagram, a gente colocou o link lá no grupo da igreja. Então, que em nome de Jesus você possa seguir também. De repente a gente vai fazer algumas lives lá, algumas coisas também, para a divulgação dos trabalhos da nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que nos guarde. Um forte abraço a cada um de vocês. Aqueles que precisarem de algo, de ajuda, tem meu telefone nos canais da igreja. Que, de fato, você possa me ligar, não tem problema nenhum. E que Deus esteja nos abençoando. Forte abraço. Que essa crise passe logo. Porque eu estou com saudade de cada um de vocês. De dar um abraço, de dar um aperto de mão nas minhas ovelhas queridas nesse dia. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.